Imagina uma equipe de emergência chegando para atender um paciente que não responde. Certo, um cenário de trauma, por exemplo. Exato. Qual é a primeira, a verificação mais fundamental de todas? Antes de qualquer equipamento, antes de qualquer coisa. Eles vão procurar o pulso, o batimento cardíaco. O batimento cardíaco. Esse pequeno sinal diz se o sistema central ainda tem alguma chance. Hoje a gente vai encontrar o equivalente exato desse pulso num iPhone 13 que está, sabe, completamente inerte. Um paciente em coma na bancada. E o foco é numa coisa minúscula, né? Minúscula, mas onipotente. Uma linha de energia chamada PP1V8 Always. O nome de engenharia dela é LDO9. Certo. O material que a gente tem aqui é uma coleção de esquemas técnicos, alguns infográficos bem detalhados, e a nossa missão é desvendar por que uma voltagem de só 1,8 volts é considerada o primeiro sinal de vida num aparelho morto. E claro, como ela vira essa ferramenta de diagnóstico tão poderosa que é quase um bilhete dourado. E é um ponto de partida fascinante, porque, olha só, essa linha vai contra a lógica da eletrônica moderna. Como assim? A grande maioria dos circuitos no smartphone é projetada para economizar energia ao máximo. Eles ficam, tipo, hibernando, esperando um comando. Um toque na tela, apertar um botão? Exato. Só aí eles recebem energia e acordam. A PP1V8 Always ignora essa regra completamente. Ela está ativa, fornecendo 1,8 volts no instante em que a bateria é conectada. Peraí, sem nenhum gatilho? Nenhum. Não tem software, não tem comando. É uma ordem de ligar a força que está gravada no hardware. É tipo assim, o alicerce. Sem ela, nada, absolutamente nada, acontece depois. Ok, então. Para a gente usar isso como diagnóstico, a gente precisa saber a origem. De onde exatamente vem esses 1,8 volts? O que está gerando essa energia constante? A fonte é o cérebro da distribuição de energia do aparelho. É a unidade de gerenciamento de energia, a PMU. A famosa PMU. A famosa PMU, que no iPhone 13 é o chip U3300. A melhor analogia é pensar na PMU como uma central hidrelétrica super sofisticada. Ok, gostei da analogia. A energia bruta da bateria, que a gente chama de VDD-main, é o rio caudaloso que alimenta essa central. E lá dentro da PMU existem dezenas de reguladores, tipo comportas e turbinas, que pegam essa energia principal e transformam em voltagens menores, super precisas para cada parte do telefone. E uma dessas turbinas é a nossa linha. Exatamente. Uma dessas saídas, um regulador de baixa queda, um LDO, especificamente o de número 9, é a nossa PP 1,8 Always. Ele garante essa saída contínua, estável, de 1,8 volts. Aconteça o que acontecer. Certo. A PMU é a fonte, mas isso me leva a uma pergunta. Por que essa necessidade toda de manter uma linha sempre ligada? Isso não vai contra a ideia de economizar bateria, que é tipo a obsessão de todo fabricante? Vai, e é um paradoxo interessante. Ela consome uma quantidade mínima de energia, claro, mas é de forma contínua. A razão para isso está em duas funções que são tão vitais, mas tão vitais, que precisam operar antes mesmo de o aparelho dar qualquer sinal de que vai ligar. E a primeira qual é? A primeira é a lógica do botão de ligar. Para que o telefone entenda que o botão foi pressionado, o circuito dele precisa estar em um estado de prontidão elétrica. Ah, faz sentido. A PP1V8 Always fornece esses 1,8 volts para manter esse circuito no que a gente chama de lógico alto. Sem essa voltagem, o botão está eletricamente isolado, flutuando no vazio, sabe? Então, quando eu aperto o botão, Quando você aperta o botão, ele conecta esse circuito ao terra. A voltagem cai para zero, ou lógico baixo, é essa transição de 1,8 volts para 0 volt que o processador entende como comando iniciar a sequência de boot. caramba, então sem essa linha, o botão de ligar é só uma peça mecânica? Exatamente, uma peça de plástico sem função elétrica nenhuma. E a segunda função, pelo que eu vi aqui nos materiais, ela tem um quê de filme de espionagem? Sim, tem total. É a função de guardiã.
A APP1V8 Always é a fonte de energia exclusiva para um componente chamado processador sempre ativo, o Always On Processor. Isso. Ele é um coprocessador de baixíssimo consumo, um cérebro secundário que literalmente nunca dorme. E é por causa dele que um iPhone que está com a tela preta, sem resposta, aparentemente morto, ainda pode ser rastreado pela rede Buscar. Exatamente. Mesmo com o processador principal e todo o resto do sistema desligados, a PP1V8 Always mantém o AOP vivo, como um sentinela. Ele fica ali, se comunicando de forma intermitente com a rede e reportando a localização. É a energia que alimenta o anjo da guarda do aparelho, então. É uma ótima forma de colocar, entendi. Então essa linha está fazendo todo esse trabalho nos bastidores, né? Deixou o botão pronto e o rastreador ativo. Como é que um técnico pode usar essa informação para, de fato, economizar tempo? Como isso vira o tal bilhete dourado? Ela se torna o que a gente chama de salto de diagnóstico. Pensa no fluxo de trabalho normal para um aparelho que não liga. Certo, eu começaria pela bateria, conector de carga. Isso. Talvez algum fusível, depois iria para componentes mais complexos. É um processo lento, metódico. A verificação da PP1V8 Always permite pular, todas as etapas iniciais. Você tem algum caso prático disso? Lembro de um iPhone 13 Pro Max. Chegou na oficina sem dar nenhum sinal de vida. O cliente já tinha levado em outro lugar e lá disseram que a placa principal estava morta. Reparo inviável. Condenaram o aparelho. Condenaram. Em menos de um minuto, a gente mediu a PP1V8 Always e lá estava ela. 1,8 volts cravado. E o que isso significou na hora? Significou que o problema não era a PMU e nem a linha de energia primária. O defeito, na verdade, era um componente secundário, ligado ao processador, algo que a gente conseguiu consertar. A medição inicial nos poupou horas de diagnóstico e salvou um aparelho. Isso parece quase simples demais. É sempre tão confiável assim? Uma única medição te diz que bateria, conector e a PMU estão funcionando? Sim, e é por isso que é tão poderoso. A lógica é sequencial, sabe? Para a PMU gerar a saída de 1,8 volt, ela precisa primeiro estar recebendo energia. A VDD-MEM. Ok, a entrada tem que estar boa. Exato. Então, se os 1,8 volts estão presentes na saída, isso prova que a VDD-MEM está chegando na PMU. E para a VDD-MEM chegar, a bateria precisa ter carga e estar conectada. E, finalmente, para a PMU pegar essa entrada e gerar a saída certa. O núcleo dela tem que estar funcionando. O núcleo lógico interno tem que estar funcional. Então, com uma única medição, um toque da ponta de prova, você valida toda a cadeia de energia primária. Confirma em segundos que a bateria está ok, o circuito inicial está ok e o coração da PMU está batendo. E a falha obrigatoriamente está em outro lugar. Para frente. Mais adiante, na sequência de inicialização. Ok, o benefício é claríssimo. Mas na prática, como se chega nesse ponto de teste? Imagino que não seja só encostar uma ponta de prova em qualquer lugar da placa, né? Especialmente com a complexidade desses aparelhos. E aí a gente entra numa diferença de engenharia crucial entre os modelos. No iPhone 13 padrão, a placa lógica é mais tradicional, uma camada só. Certo. O chip PMU, o 3300, fica exposto na superfície. É relativamente fácil encontrar os capacitores ali em volta dele, que estão ligados na linha LDO9, e fazer a medição direto na fonte. O desafio de verdade aparece nos modelos Pro e Pro Max. Que usam a tal da placa sanduíche, certo? Por que os engenheiros fazem isso? Qual vantagem de complicar tanto a estrutura física? A vantagem é o espaço. Para colocar sistemas de câmera cada vez maiores, modem 5G com mais antenas, baterias maiores, os engenheiros precisaram verticalizar. Construir para cima. Exato. A placa sanduíche é uma obra de arte da miniaturização. São, na verdade, duas placas lógicas distintas, uma superior e uma inferior, unidas por uma camada no meio, chamada interposer. E essa camada que conecta tudo. Conecta tudo com centenas de pequenas esferas de solda. Isso quase dobra a área útil para componentes no mesmo espaço. Só que a grande desvantagem, para o reparo, é que componentes cruciais, como a PMU, ficam na placa inferior,
literalmente enterrados no meio do sanduíche. Então, o componente-chave para esse nosso diagnóstico fica inacessível. Para chegar nele, teria que separar as placas, o que eu imagino que não seja um processo nada simples. Não é? É um dos procedimentos mais delicados que existem. Exige uma estação de pré-aquecimento, ar quente, aplicar calor preciso, uniforme, para derreter centenas de pontos de solda ao mesmo tempo sem danificar nada em volta. Um erro aí já era. 1 segundo a mais de calor, 1 grau a mais de temperatura e você pode superaquecer e matar a CPU ou a memória para sempre. Transforma um aparelho que era reparável num peso de papel caríssimo. Exige nervos de aço. Totalmente. Por isso que qualquer método de diagnóstico que evite separar as placas é, tipo assim, revolucionário. Então, como se resolve esse quebra-cabeça? Como testar o inacessível? A solução está em seguir o rastro da energia. Embora a PMU esteja escondida, a linha PP1V8 Always não morre ali. Ela viaja através do interposer para a placa de cima, a camada que está acessível, para alimentar os componentes que precisam dela. E é aí que estão os nossos pontos de acesso. É na superfície dessa placa superior que encontramos os nossos pontos de acesso não invasivos. Os principais, que os esquemas mostram pra gente, são o MOSFET Q4003 e um conjunto de resistores pull-up, geralmente de 10K ou 1M ohms. Eles ficam ali pertinho do conector do botão lateral. Então, medir a voltagem em qualquer um desses componentes é a mesma coisa que medir na PMU enterrada. Eletricamente, é exatamente a mesma coisa. É como encontrar um ponto no pulso para medir o batimento do coração sem precisar abrir o peito do paciente. E como esses pontos foram descobertos? É algo que a Apple documenta ou é a engenharia reversa da comunidade? É puramente fruto da análise dos esquemas elétricos. A comunidade de reparo independente investe um tempo enorme estudando esses diagramas, que muitas vezes vazam da cadeia de produção para mapear essas estradas elétricas. Eles identificam onde cada linha começa e onde termina. Isso, e encontram os pontos mais convenientes para o teste. É a essência do lema "trabalhe de forma inteligente, não árdua". Certo. Então, qual o passo a passo para fazer essa medição do jeito certo, para não ter uma conclusão errada? E isso nos leva a um ponto crucial: o protocolo. Porque a forma como se mede é tão importante quanto o local. Primeiro, a entrada de energia. Conecte uma fonte de alimentação de bancada, ajustada para uns 4 volts, ou uma bateria que você sabe que está boa. Ok, energia confiável. Segundo, e este é o detalhe mais importante, não aperte o botão de ligar. Lembre-se, a gente está procurando um sinal de vida que existe antes de qualquer comando. Certo, nada de gatilho. Terceiro, a ferramenta. Ajuste o multímetro para tensão contínua, DC volts. A escala de 20 volts geralmente é ideal. Quarto, a ação. Ponta de prova preta do multímetro em qualquer ponto de aterramento da placa e a ponta vermelha você toca num dos nossos pontos de acesso, no terminal do resistor pull-up ou no MOSFET Q403. Ok, o processo é bem claro. E a interpretação? É preto no branco? 1.8 volts significa bom? 0 volts significa ruim? Na maioria das vezes, sim. É maravilhosamente binário. Se o multímetro mostrar uma leitura estável de aproximadamente 1.8 volts, é luz verde. Sinal de que toda a cadeia primária está saudável. Exato. PMU viva, energia de entrada chegando, o problema está em outro lugar. Sua investigação agora foca no gatilho de inicialização, na CPU, alguma linha secundária. E por outro lado, se a leitura for 0. 0 volts ou algo muito perto disso é luz vermelha. Isso aponta para 2 possibilidades principais. Ou a energia de entrada, a VDD-main, não está chegando na PMU, ou a própria PMU morreu e não consegue gerar saída. E aí o próximo passo? Medir a VDD-main. Se ela estiver presente na entrada da PMU, mas a saída de 1.8 volts estiver ausente, pronto, você acabou de isolar o culpado com um grau de certeza altíssimo, o chip, o 13300. Mas e as áreas cinzentas? A eletrônica às vezes prega umas peças na gente. E se a leitura for, sei lá, 1.2 volts, ou se ficar oscilando?
que isso indicaria? Excelente pergunta, porque é aí que a experiência entra. Uma leitura instável ou baixa, mas não zero, geralmente indica um problema diferente. Um curto-circuito parcial ou uma fuga de corrente em algum lugar da linha. Ah, então a PMU está tentando trabalhar, mas algo está atrapalhando. Exatamente. Significa que a PMU está tentando gerar os 1.8V, mas algum outro componente conectado a essa mesma linha está roubando essa energia e desviando para o terra. Pode ser um capacitorzinho defeituoso, pode ser o próprio AOP com problema. E nesses casos, a linha vira uma ferramenta diferente. Ela deixa de ser só um indicador de bom ou ruim e vira um mapa para encontrar o componente defeituoso. O técnico pode usar uma câmera térmica ou injetar uma pequena tensão na linha para ver qual componente esquenta, revelando onde está o curto. Então, mesmo uma leitura estranha é, por si só, uma informação de diagnóstico valiosíssima. Extremamente valiosa. Uau! Então, recapitulando, a PP1V8 Always é muito mais do que só uma linha de energia, num diagrama. Para o técnico, ela é a ponte entre um aparelho clinicamente morto e um com sinais vitais. É o primeiro fio a ser puxado no novelo. É o ponto de partida. E dominar a medição dessa linha, especialmente conhecendo esses pontos de acesso nos modelos Pro, permite diagnosticar o coração do sistema sem fazer nenhuma cirurgia de risco na placa. É a aplicação perfeita da inteligência sobre a força bruta. Exatamente. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Se um único circuito sempre ativo, um único, e silencioso batimento cardíaco elétrico pode revelar tanto sobre o estado de um sistema tão complexo, antes mesmo dele tentar acordar. Que outros pulsos vitais podem existir por aí? Exato. Que outros pulsos podem existir nas outras tecnologias que a gente usa todo dia? Pense em carros elétricos, em servidores de dados, em dispositivos médicos. Quantos outros sinais de vida silenciosos estão lá, transmitindo o estado do sistema, só esperando para contar a história deles para quem souber como e onde ouvir? Imagina só, um iPhone que parece que morreu de vez. Mas e se ele tivesse, na verdade, um pulso secreto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existe um segredo de diagnóstico no iPhone 13 que, olha, pode mudar tudo na hora de lidar com um aparelho que simplesmente não liga. Então, vamos entender o que é esse tal de batimento cardíaco silencioso. A chave de tudo está numa linha de energia chamada PP1V8_Always. O nome já dá uma dica, né? Always, sempre. É basicamente o primeiro sinal de vida do aparelho. Uma corrente elétrica que já está ali, ativa, assim que a bateria é conectada. E o mais doido, isso acontece antes mesmo de se apertar qualquer botão. Bom, a situação é clássica, né? Chega um iPhone 13 na bancada, completamente apagado, não responde a nada. Para quem mexe com isso, seja profissional ou por hobby, é frustrante. A primeira vontade é sair abrindo tudo, desmontando, mas calma. Com os iPhones mais novos, essa pode não ser a melhor ideia. E o buraco é mais embaixo nos modelos Pro e Pro Max. A placa lógica deles é um negócio que o pessoal chama de sanduíche. São duas placas, uma em cima da outra, e a peça que a gente precisa, a PMU, que é tipo o cérebro da energia, fica escondidinha ali no meio. Tentar separar essas placas, nossa, é um procedimento super arriscado. A chance de dar ruim e estragar mais coisa é bem grande. Mas e se a gente não precisasse fazer essa cirurgia de alto risco? E se existisse uma pista, um sinal escondido que a gente pudesse medir sem abrir o tal do sanduíche? Um sinal que dissesse na hora, opa, o coração do sistema de energia está batendo ou não, o problema é aqui. É aqui que a coisa fica interessante. Certo, vamos focar nesse batimento cardíaco. A pista, o pulo do gato, é essa linha de energia que a gente já falou, a PP1V8 Always. Entender como ela funciona, que é meio que uma anomalia, é o segredo para fazer um diagnóstico muito mais esperto e, o principal, sem ter que sair desmontando tudo. Para sacar por que essa linha é tão especial, a gente precisa entender como as outras funcionam. Pensa assim, a maioria das linhas de energia de um celular está dormindo. Elas ficam ali, esperando um comando para acordar. E que comando é esse? Geralmente quando a gente aperta o botão de ligar. Só aí elas liberam a voltagem. E aí que está a grande diferença. A PP1V8 Always simplesmente ignora essa regra. Ela não espera comando nenhum. No segundo em que a bateria é conectada, pá, ela já está lá, ativa, gerando 1.8 volts sem parar.
Ela não precisa de nenhum gatilho, de nenhum botão. É por isso que é uma anomalia. Mas por quê, né? Para que serve essa linha que fica sempre ligada? A resposta é bem legal. Ela é a responsável por manter viva a função buscar iPhone, sabe? Aquela que ajuda a gente a encontrar o aparelho. Essa linha alimenta um chip super econômico, o tal do AOP, que nunca desliga. É por isso que um iPhone, mesmo desligado, consegue mandar a localização dele. Ok, muito legal a teoria, mas vamos para a prática. Como é que a gente transforma isso tudo num teste que pode salvar o nosso dia? Como a gente faz para, de fato, encontrar e medir esse pulso silencioso? Anota aí, 1.8 volts, esse é o número mágico. Se a gente encontrar esse valor, o 1.8 volts estável ali, pronto, já temos uma confirmação gigantesca de que uma parte vital do aparelho está funcionando. Beleza. Agora, o jeito de medir muda um pouquinho dependendo do modelo. No iPhone 13 normal, aquele com a placa mais simples, é mais fácil. A gente consegue medir direto num capacitor que fica ali perto da PMU. Mas nos modelos Pro, com aquela placa sanduíche, a gente precisa de um plano B, uma estratégia mais refinada. E a solução para os modelos Pro é simplesmente genial. Na parte de cima da placa, a parte que a gente vê, existem os componentes, tipo uns resistores, que são ligados eletricamente naquela linha escondida a PP1V8_always. Ou seja, eles viram pontos de teste. A gente consegue medir o pulso da PMU por eles, sem nem sonhar em ter que separar as placas. É fantástico. E o passo a passo para fazer o teste é super simples. Olha só. Primeiro, conecta a energia, pode ser a bateria ou uma fonte de bancada. Segundo, e muito importante, não aperta o botão de ligar. Deixa quieto. Terceiro, pega o multímetro, coloca na escala de voltagem DC. E por último, quarto passo, é só encostar as pontas de prova naqueles pontos de teste que a gente falou. Simples assim. Certo, teste feito. E agora, o que aquele número que apareceu no multímetro quer dizer? Essa é a parte mais importante, decodificar o resultado. Basicamente, a gente vai ter duas respostas. Se o multímetro mostrar 1.8 volts, ufa, ótima notícia. Isso quer dizer que a linha principal de energia do aparelho, a VDD_main, tá ok, e que a PMU, o cérebro da energia, tá viva. O problema é outra coisa, mais para frente no circuito. Agora, se aparecer 0 volts, aí o nosso foco muda. O problema ou está na energia que deveria chegar na PMU ou na própria PMU. Viu como isso já elimina um monte de possibilidades? Por isso que esse teste é tipo um bilhete dourado para o diagnóstico. Ele economiza um tempo absurdo, um esforço que não tem preço. E o melhor, evita que a gente faça procedimentos que nem precisavam e que ainda por cima são arriscados. Pensa só no poder que isso dá. Com uma única medição, super rápida, sem nem apertar o botão de ligar, a gente já confirma que a linha de energia principal está ok, que a bateria ou o dock estão conectados direito e, principalmente, que a PMU está viva e funcionando. Em questão de segundos, a gente valida toda a primeira parte do sistema de energia. Essa imagem da ponte é a analogia perfeita. A linha PP1V8_always é exatamente isso, uma ponte. Ela liga um aparelho que parece morto a um diagnóstico que diz: "Ei, o coração dele está batendo". Dominar essa técnica é o que separa um diagnóstico de minutos de horas de trabalho que poderiam até estragar a placa. No fim das contas, é tudo sobre isso. É usar o conhecimento para trabalhar de forma mais inteligente e não mais difícil. Em vez de usar a força bruta para desmontar tudo, a gente usa a elegância da engenharia para ouvir o que o aparelho tem a dizer. E isso deixa a gente pensando, né? Esse sinalzinho de 1.8 volts sempre esteve ali. Uma pista fundamental escondida bem debaixo do nosso nariz. Fica a pergunta no ar. Quantos outros segredos de diagnóstico, quantas outras soluções geniais como essa não estão por aí, esperando para serem descobertas na tecnologia que a gente usa todo santo dia?